Com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu já vou me desculpando, amém? Naquele dia eu passei um pouquinho da hora. Aleluia. Mas hoje eu serei mais breve, amém? Para que os irmãos sintam-se mais à vontade, amém? Aleluia. Eu quero aproveitar e ler com vocês aqui o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Perdão, irmãos, capítulo 24, amém? Veja um capítulo antes, 24, né? Capítulo 24. Aleluia. Versículo 36. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim o 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Vou 37 também. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai continuar a fazer em nosso meio, porque esse Deus é grande. Aleluia. É poderoso e sabe trabalhar. Meus irmãos, uma grande promessa, ela teve a sua realização, e o cumprimento dessa promessa a gente vê que todo crente, ele às vezes passa despercebido sobre as bênçãos de Deus na sua vida, amém? Tem uma coisa que eu digo às vezes à minha esposa, que é assim: quando a gente alcança algo como ser humano, e logo um pouco tempo a gente fica insatisfeito, querendo mais, e aquilo que nossos olhos contemplam em relação a algo que ao ver desejamos, aí eu tenho esse adágio que eu digo assim, né? Os olhos sempre quer mais, não é? Mas das 8.749 promessas contidas na Escritura para a igreja do Senhor, algumas delas, praticamente muitas delas, não se cumprirão nas nossas vidas. Muitas já se cumpriram ao decorrer das eras, dos tempos, mas eu considero a maior promessa, irmãos, é a promessa de Gênesis capítulo 3 e o versículo de número 15. Amém? Estava vendo aqui, ela diz assim, olha, Gênesis 3 e 15. 3 e 15. Amém? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui é uma palavra, uma promessa que Deus fez em relação à válvula de escape para a igreja vindoura do Senhor. Aqui está contido no livro de Gênesis, meus irmãos, o fundamento da promessa. Amém? Essa promessa, ela fala que Deus prepararia o livramento
para toda a humanidade, a vinda de Jesus Cristo. E a gente vê que ao longo dos tempos, até a época que Jesus veio, nós temos cerca de sete dispensações na Escritura, e tempos que se passaram, épocas, que a gente entende essa palavra como plenitude dos tempos. Amém? Quando você recebe uma promessa, seja lá de qual origem for, que Deus fizer para você, existe um período para que essa promessa venha a se cumprir. Então, dentre o espaço da promessa e o cumprimento, existe um processo. Louvado seja Deus. E esse processo aqui nas Escrituras, nós chamamos de dispensações. Então, a primeira dispensação, ela chama-se a dispensação da inocência. Aí depois vem consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça. Aleluia. A sexta dispensação é a que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça. E a palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Então a graça, a manifestação da graça, desde do chamado que Deus fez a Noé, por isso que Jesus cita aqui Noé nas Escrituras, diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Mas havia algumas qualidades morais na vida de Noé em relação ao que estava acontecendo naquela época. Se você for observar na Bíblia no capítulo 6, quando diz Deus, aleluia, que o Espírito dele não agiria no homem, porque o homem agora era carnal, e diminuiu agora os seus dias de vida. Nós vemos aqui que Noé tinha algumas qualidades morais. A Bíblia diz que ele era homem justo, íntegro e reto. O interessante é que Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 23, dizendo assim, que Deus vem buscar um povo que santifica o corpo, a alma e o espírito. Amém, irmãos? Esteja, pois, o vosso corpo, alma e espírito inteiramente íntegro para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus diz aqui em Gênesis capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, e o teu descendente e o seu descendente, Deus está classificando aqui, aleluia, que haverá os que são chamados, e haverá também aqueles que não é para o propósito da salvação. Por isso, que quando Deus enviou Jesus, a Bíblia diz que lá em João 3,16, Deus enviou seu Filho ao mundo, a fim de que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus para todos. Aleluia. Mas todo aquele que nele crê. E agora Jesus fala, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Amém, irmãos? Então existem os filhos das trevas e existem aqueles que são chamados, escolhidos por Deus para a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Amém? E essa promessa do capítulo 3, versículo 15, Jesus, quando ele veio a esse mundo, e perto de encerrar o seu ministério, essa promessa, irmãos, ele fala no capítulo 14 de João. Todo mundo sabe, todo mundo conhece esse texto de João 14. Porque Deus amou ao mundo, ou seja, porque Deus, Jesus fala João 14, vamos recapitular que eu estou João em 3,16 aqui. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Jesus continua dizendo, na casa de meu pai há muitas
moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O interessante é que Paulo também fala sobre essa promessa de